seja bem-vindo ao podcast Ikigai em Foco. Eu sou a Sensei Narayana Gontijo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Karatê e psicomotricidade. Para isso, eu trouxe hoje uma professora e uma convidada muito especial, que é a Isis Carneiro, para falar um pouquinho mais sobre isso, para a gente entender sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Isis. Você pode se apresentar para a gente? Claro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite. Estou me sentindo muito honrada, porque não é qualquer pessoa que a gente se sente confortável, confiável para trazer para o nosso espaço, né? Muito obrigada pela sua oportunidade. E vamos lá. Quem é a Isis? A Isis é nascida, criada em Barra do Garças, Mato Grosso. Minha formação aconteceu na UFMT, de lá, em licenciatura em Educação Física, em 2017. Desde então, atuo na área. E quando eu formei, mudei para Goiânia e de Goiânia eu comecei a ter algumas experiências. Atuei como assistente de turma em uma escola bilíngue inicialmente. Fiquei lá por um tempo. Quando foi em 2019, eles me convidaram para assumir as turmas de educação física e foi onde assim eu tive minhas experiências reais e oficiais dentro da educação física. E atualmente estou formando em duas especializações assim que eu tenho maior paixão, que é dentro da educação física escolar pela FG e também pela psicomotricidade na Faculdade Três Marias de João Pessoa. Por enquanto, essa é a Isis que está aqui com vocês. Por enquanto, já é Só muito. isso, só isso. Que currículo. E você, Legal. Sensei, se apresenta pra gente, por favor? Bom, eu sou o Sensei Damião Jefferson, sou CEO fundador do Instituto Ikigai, também sou profissional de educação física. Comecei um pouquinho antes, Isis. Eu comecei já no meu terceiro período de educação física, eu fui convidado a ter uma iniciação esportiva dentro de uma escola, na época chamava Mais Educação. E já de início, já como experiência, né, já peguei dentro da educação física modalidade de lutas, né? Eu entrei como professor de educação física, confesso que não foi uma experiência lá muito boa, né? Era muita escassez, né? Era uma escola de periferia, a gestão, a direção da escola se esforçava ao máximo, a gente percebia isso, mas a verdade era que o piso rachado, não tinha cobertura, não tinha material. Eu lembro que às vezes quando a gente ia trabalhar com as crianças, a gente mesmo fazia bola de papel, enrolava, enfim, o professor tentando dar um jeito. E eu via na faculdade os professores falando do universo, como aquilo era bonito e como a gente iria trabalhar. E eu ficava assim, meu Deus, eles não estão falando a mesma coisa que eu estou vivendo, não. Porque Realidade é uma dificuldade, né? nossa. A gente vê o potencial que a educação física tem, né, de fazer com que a pessoa se desenvolva, não só fisicamente, mas como mentalmente, Sim. emocionalmente. Sim. Só que as dificuldades impostas eram muitas, muita dificuldade. Mas para mim foi algo marcante, porque eu já fazia karatê, eu já era faixa preta. Comecei como professor de educação física e pouco tempo depois o pessoal descobriu que eu era professor de karatê. E aí eles perceberam que eu tinha um domínio de turma, né? Então, não sei se isso foi bom ou se foi ruim, mas a verdade foi que faltou 2 professores, não, junta todas as turmas e dá para o Damião que ele consegue, né? E aí eu tinha que dar aula ali para 60 alunos, 80 alunos de uma vez num pátio. Era bem difícil, mas a gente conseguia fazer o melhor que a gente podia na época e daquela experiência me moldou e me tornou o que eu sou hoje, né? Então hoje a gente tem aí um trabalho bem marcante na nossa cidade. E uma das coisas que eu tenho gratidão foi dessas dificuldades do início, que me moldou e me formou como professor. E eu percebi a necessidade que a gente tinha de evoluir, não somente no campo da educação física, mas também como nas vertentes que atingiam as lutas, né? Eu percebia que o conhecimento que eu tinha para aplicar a luta, ele não tinha uma conexão com a educação física, porque era o que eu aprendia dentro da academia e muitas das vezes os professores não têm essa formação, não entendem da forma que a gente entende. Então eu comecei a buscar conhecimento na área de psicomotricidade, nas lutas educativas e entender que tinha todo um universo que podia ser explorado. E a gente construiu história na escola. Então a gente buscou de meios e ferramentas para proporcionar para as crianças, né, o que a gente podia de melhor. E para mim foi algo realmente marcante, me tornou o que eu sou hoje. Então, esse é um pouquinho do Damião de hoje. Um pouquinho também. Tá bom.
Isis, você também tem eu não sei se eu posso chamar de empresa, Sim, escola, pode. a Movimentário. Você pode apresentar também um pouquinho desse projeto pra gente? Como que você desenvolveu, como que iniciou Por que isso? disso? De onde que vem, pra onde que vai. Então, como o Damião, a gente, da educação física, né, a gente é meio que multifuncional, né? Fazemos de tudo um pouco porque tem essa necessidade, né? É uma área que, infelizmente, nos ambientes onde a gente trabalha, escolar, em algumas instituições, não todas, né? A gente se depara com algumas dificuldades e a gente vai parando para pensar, poxa, como que eu posso resolver, solucionar isso? E como que isso vai casar com o meu jeito de ser, com a minha metodologia, com a minha didática e tudo mais, né? E foi a partir daí que começou a surgir a Movimentária. Claro que não tinha nem nome, nem nada, mas começou a surgir. A Movimentária, ela foi bem interessante porque ela nasceu logo em seguida quando eu retomei para a educação. Que eu tive aquele período clássico das trevas que todo professor precisa dar uma afastada da educação, respirar, questionar por que eu continuo aqui. Faz sentido mesmo? Faz parte de mim? Porque, gente, é muito difícil, assim, é uma área que você pode amar muito ou não amar muito, odiar mesmo. E você pode também aprender a lidar amando. E aí, quando eu me afastei e voltei, eu falei, poxa, eu consigo lidar amando no meu limite, no limite do contexto. E aí, quando eu retomei, né, para a educação, no início de 2022, veio aquela vontade de dar uma movimentada, fazer algo novo. Falei, poxa, professora, eu já estava na educação, já tinha, na época, 11 anos, mais ou menos. Falei assim, poxa, dei essa afastada de 6 meses, respirei. E agora, Isis? E aí? Você voltou, e aí? O que você está sentindo? E aí, nos primeiros meses, eu voltei para uma escola, que inclusive era uma escola que tinha um método Montessori, que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha vivenciado, e eu fui vendo na prática como que era isso. Eu falei, poxa, faz sentido. Há essa necessidade que é aplicada aqui, fora daqui. E, infelizmente, nem todo mundo tem acesso, por diversos fatores sociais, econômicos. Então, assim, isso chamou muito a minha atenção. E uma coisa que tem chamado muito a minha atenção desde então é a formação integral dessa criança, né? Porque eu me identifico muito com o público infantil. E aí eu fui percebendo isso, fui sentindo isso nas aulas regulares de educação física. E aí eu falei, poxa, tem algo aí. Foi quando eu recebi um apoio de uma pessoa que era super parceiro meu, assim, na época. Ele virou assim pra mim, abra a empresa. É a sua cara, você tá precisando disso, vai fazer bem pra você. E eu, tá, mas e aí? Educação física e que mais? Eu não posso chegar lá e falar assim, educação física, porque eu não sou personal trainer. Eu não sou professora de artes marciais. Entrei no universo da educação física por meio da dança, né? Escolhi por meio da dança, educação física. Mas não é a dança que eu quero, mas é algo que está próximo da dança com esse movimentar desse corpo como um todo. É corpo, mente, é afetivo, é social, a gente está falando de um todo. E aí? E fiquei, tá. E aí veio o nome surgiu, nós pensamos juntos e surgiu o nome. E o nome não veio de mim, foi o mais interessante. Foi desse apoio, na época, assim, aí, movimentário. Gostei. Gostei desse nome, faz sentido. Né? Movimento, movimentar e tudo mais. Então, vamos com movimentar e seguimos. E aí, vou sentir na prática, isso foi quando surgiu a primeira colônia de férias Movimentare. Em julho de 2022, nós fizemos a primeira colônia, foi uma semana, assim, sensacional. Fiquei muito surpresa porque teve um acolhimento gigante, porque eu apresentei essa proposta dessa criança sendo vista de maneira integral. Começamos pequeno, com 12 famílias, então assim, tinha mais ou menos 12, 14 crianças e que participaram. E desde então aconteceram outras edições e foi aí que surgiu a Movimentare, essa é a história do início de tudo. E aí no segundo semestre, depois que passou, né, 2022 ali, julho, em agosto, senti a Movimentare e nasceu. Qual que vai ser a ponte dela? Porque eu vou falar Movimentare, mas o que eu vou trabalhar? E aí, eu sempre trabalhei com a psicomotricidade, ela sempre fez muito sentido na minha vida enquanto pessoa. Quando eu estava com a Movimentare ali na colônia de férias, que eu vi que pela primeira vez que era eu 100% podendo
me mostrar enquanto profissional que... Isso é tão bom, não é? Nossa, a gente Damião. ser a gente mesmo e tem sentido, tem propósito. Sim, tem propósito no rolê e você fica super feliz. Você fala, cara, sou eu aqui tendo a minha oportunidade de eu falar, eu me ouvir e ouvir os outros que estão lá ao meu redor, a minha equipe. Isso é muito gostoso. E aí eu percebi isso e fui vendo que na própria colônia eu instiguei muito no cronograma a característica motora de todos os elementos possíveis. Motor grosso, fino, sensorial, consciência corporal, cultura corporal. Criança, você não sabe pular, mas você sabe rolar? Vamos explorar isso. Então, assim, peguei isso, coloquei algumas pitadas cognitivas, então essas crianças tiveram que solucionar problemas entre elas e com situações dentro das brincadeiras, que às vezes a gente subestima o brincar, né? E a criança aprende muito mais, com certeza. Isso. É o mundo divertido. dela, você entra na cabecinha dela, então com certeza é uma Isso. forma mais clara deles aprenderem. É mais claro porque é a linguagem da criança. Assim, linguagem de adulto é linguagem de adulto. Tem adulto que consegue ser bacana, tem adulto que consegue ser chato. Né? Criança também, assim, é igual brincadeira. A criança tá gostando da brincadeira, ela vai continuar. A brincadeira está chata, a criança vai falar, está chato, Não quero quero parar, mais. Assim. quero parar. É a linguagem que ela tem, né? E é por isso que a gente fala tudo do brincar com propósito, brincar com objetivo, porque a gente está comunicando com a criança. Retomando lá na colônia, e aí eu coloquei algumas coisas relacionadas também ao afetivo. Nós também tivemos professoras de yoga que também foi super parceira. Tivemos uma psicóloga infantil que foi super parceira pra gente ouvir, falar sobre o que estava sentindo ali, em casa, em outros ambientes, sabe? Desde a ferida mais dolorosa até a parte mais linda, feliz que essa criança podia compartilhar com a gente. E o social. Como que eu, fora da minha escola, fora da minha casa, fora de tudo, posso conversar com outras crianças durante 5 dias? Como que eu vou me virar com isso? Isso é desafiador para uma criança. Para a família, para os pais também. Então, assim, foi aí que eu fui vendo, falei, pera lá, mas os elementos da psicomotricidade. Eu, Sim. sem querer, coloquei, montei, e aí eu falei, poxa, Tá psicomotricidade, já tenho um filho e não tô sabendo, né? Então, assim, é isso. Eu vejo com o Instituto Ikigai também não foi diferente. A gente estava... Eu já tinha a experiência de escolas, né? Já tinha trabalhado, eu trabalhei em uma das escolas pioneiras no estado de Goiás com período integral. Uma das primeiras foi a escola piloto. De lá saiu as ideias de como as escolas deveriam funcionar. Isso em 2011, 2012, eu estava iniciando nesse projeto com escola de tempo integral. Fiquei nessa escola por 4 anos e meio, quase 5 anos. E de lá saíram várias ideias. E uma das coisas que me deixou assim mais sentido de verdade foi não poder dar continuidade a esse trabalho. Isso me incomodou muito. E você presencia, né? Sim, o todas as fases, o desenvolvimento. Você vê a semente gerando resultados e evoluindo, né? Nessa mesma escola. Por mais precário e difícil que fosse, de lá a gente formou campeão sul-americano, pan-americano, campeão brasileiro, vários títulos de campeonato goiano. Então, assim, a gente fez história dentro do esporte lá. E quando começou era tudo muito precário e a gente viu o envolvimento da família, das crianças, até de levantar fundos e recursos para proporcionar para a escola, para as crianças, uma melhoria no ensino. Então, assim, a gente realmente fez história. Eu percebi que depois que eu saísse, não tinha como dar continuidade naquele projeto. Isso me doeu muito. Fui para outra escola, iniciei um projeto ali que estava dando resultado. Daqui a pouco saí novamente, fui transferido. E aquilo não dava continuidade. Eu falava, poxa, é tão bom de ver a evolução, mas não finaliza, a gente não vê o segmento acontecendo. Isso me incomodava mesmo, como professor. Aí eu decidi ir para o campo de academia. Só que dentro das academias, querendo ou não, quando a casa não é sua, quem dita as regras não é você, né? E aí a gente tem que obedecer. Exato. E muitas vezes eu me vi assim, poderia fazer muito mais, mas não é permitido, não é possível. E às vezes até pelo lado comercial a gente, não, você não vai fazer dessa forma porque aqui a gente se trabalha assim. E aí eu comecei a perceber a necessidade de um projeto individual.
e surgiu através de uma aluna amiga, né, que Foi falou quase assim... igual a sua história também, Foi a referente ao nome. Foi a pessoa que falou, olha, Sensei, eu vejo algo diferente em você. É como se você tivesse algo que é diferente. Não dá para explicar, eu já treinei em outros locais, com outros professores, mas a aura que você tem, a luz que você tem, é algo que contagia. Isso não pode ficar só aqui. Você merece algo mais. Você tem que fazer algo com propósito. Você já ouviu falar no termo Ikigai? Ikigai? Me soa estranho, até engraçado, mas eu nunca ouvi falar. Eu falei, olha, você deveria conhecer melhor. Existe um livro que chama Ikigai, do Hector Garcia. Ela me mostrou assim superficialmente o que era e falava que era o equilíbrio entre profissão, talento, missão e o que o mundo precisa, paixão. Quando você alinha todas essas coisas, você encontra seu propósito de vida. Eu falei, cara, que legal, que interessante, então isso tem a ver comigo, deixa eu conhecer um pouco mais. Fui pesquisar e descobri que Ikigai era uma palavra que só existia na ilha de Okinawa, a mesma ilha onde foi criado o Karate Shotokan, que é o do nosso estilo. Olha. Eu falei, gente, como é que pode isso? E quando tira essa palavra de lá, ela não faz mais sentido nos outros países nem nas outras línguas, fica muito vago. Eu fui buscar no Brasil, que seria mais próximo de Ikigai, encontrei aposentadoria. Nossa. É o que você faz quando chega ali no fim da sua jornada laboral ou profissional, que entende que você já não precisa mais do lado financeiro, que você sabe que tem pouco tempo de vida, então você quer ser relevante. Como eu vou usar o tempo que eu tenho com as pessoas que eu amo, dando aquilo que o mundo precisa e não me falta mais nada? Como que eu gastaria esse tempo? Isso tem a ver comigo? Tem mesmo a ver comigo. Aí a gente decidiu iniciar esse projeto pela situação atual, que foi a pandemia. Foi ali no finalzinho de 2019 para o início de 2020. Então, academias fechando, escola sem aula e o professor de educação física sem ter como ganhar dinheiro. Falei, e agora? Como é que faz, né? E alguns dos alunos começaram a me procurar para aula particular, para mim na casa dele. Falou, olha, se você atender só o meu grupo, só a minha família, a gente te dá essa oportunidade de entrar na minha casa, eu vou confiar em você por conhecer a sua pessoa, lógico, obedecendo todas as regras ali de higiene que estava estabelecido pela vigilância sanitária no momento, mas a gente deu continuidade a esse trabalho. E foi o fator propulsor, foi o que realmente fez acontecer o Instituto Ikigai. Eu falei, olha, eu estou envolvido em um propósito. E eu percebi que quando eu entrava dentro da casa, na minha intenção era para levar movimento, era para ensinar um pouco do movimento. Várias aulas, eu chegava lá, o pessoal sentava e chorava. Ia falar e falar e falar e desabafar. E eu percebi que ali eu estava fazendo um serviço quase que de psicólogo. Eu tinha que entender o que estava acontecendo emocionalmente com a pessoa e tentar trabalhar. E isso é Karatê. O Karatê também trabalha a mente. Tem toda a questão emocional envolvida, né? Que está dentro da psicomotricidade também. Sim. Então, a gente percebia que o nosso serviço, ele ia além do que a arte marcial pregava. Falei, olha, por que não, então, Ikigai, propósito de vida? Foi assim que surgiu o Instituto Ikigai. Foi bem nesse momento e foi pela necessidade de dar continuidade no trabalho, de fazer com que o nosso trabalho ele pudesse gerar resultado a longo prazo, não só a curto e médio prazo. E aí surgiu, e hoje a gente está abrangendo escolas, a gente tem a nossa própria escola de artes marciais, mas acima de tudo eu vejo que não existe lugar, existe vontade, existe pessoas que querem, existe aquelas pessoas que têm competência para fazer. Exatamente, só contribuindo com a sua fala, a gente vê exatamente isso, porque na Movimentar eu faço as aulas a domicílio, então eu vou na casa das famílias e trabalho com essas crianças no espaço que elas têm. Que legal. E assim, e os pais, quem me acompanham as crianças, eles não ficam o tempo todo ali comigo, não precisa, mas algumas às vezes assistem, dão uma voltinha, ou às vezes já deixa a criança ali comigo, e a gente vê que quando você encontra pessoas que se identificam com o seu propósito, você reflete isso na família, nos adultos, consequentemente nas crianças, e uma sementinha ali foi plantada, porque não para ali naquela criança. Sim. Aquela criança ela vai crescer, ela vai gerar uma família, e etc, e etc.
E aí eu vejo onde nós, profissionais de educação física, seja bacharel, seja licenciatura, a gente pode sim, deve ter voz. A gente pode escolher nossa maneira de trabalhar, como trabalhar, aonde trabalhar, mas como que a gente pode fazer isso de uma maneira sábia, acolhedora. A gente também é humano, né? Assim, a gente pode ser um montão de coisa aí nessa... A educação física, eu lembro de uma fala de um dos meus professores, acho que no primeiro período. Ele falou assim, olha, a educação física que você conhecia na escola não é a educação física que é de verdade. A educação física, ela vai muito mais. Primeiro, entenda que a educação física cuida do corpo e da mente. E é um leque aberto, de várias vertentes. Tudo que se movimenta é educação física. Exato. Eu fiquei, uau, mas como assim? De que ele está falando? E aí, a cada módulo, a cada semestre, ia descobrindo mais e mais. Eu ficava assim, poxa... E eu achava que era só futebol e vôlei. E por que não chega lá onde precisa chegar, né? Mas isso talvez seja assunto para um outro podcast. Queria que a Isis explicasse pra gente o que é a psicomotricidade. Antes da gente fazer esse podcast, pesquisar sobre o episódio, eu fui procurar o que significava, o que era a psicomotricidade. E eu achei muito interessante o que eu encontrei, que o psico, ele vem do grego, de uma palavra que eu não vou arriscar falar, não sei a pronúncia correta, mas que significava alma ou espírito, né, que é a tradução. E eu vi que ligava muito com a metodologia de ensino, que na verdade é um pilar da nossa metodologia de ensino, que é o Shijintai. E eu achei que a psicomotricidade e o Shijintai ligou, parece na verdade ser a mesma coisa. Então eu gostaria que agora você explicasse um pouquinho de psicomotricidade e o sensei sobre Shijintai. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, quem sou eu na fila do pão para falar, né, sobre psicomotricidade, né? Não tenho títulos, não escrevi livros sobre, eu tenho uma prática e estudo sobre, né? Pela linha que eu escolhi, que é a psicomotricidade na vertente educacional, porque tem várias vertentes, a psicomotricidade, de maneira resumida, abrangendo todas as vertentes, vou tentar falar de maneira bem grosseira, vamos dizer assim. A psicomotricidade, ela vai ver a pessoa adulto, criança ou idoso, ou a pessoa atípica ou típica, né, como integral. A psicomotricidade, ela não vai separar mente, motor, cognitivo, social e afetivo. Não, é tudo em um só. A gente até estava conversando mais cedo, né? Sim. Se a gente bebe um remédio para dor de cabeça, ele pode ter efeitos colaterais que a pessoa pode sentir. Ou seja, vai melhorar a dor de cabeça? Vai, mas isso pode reverberar pelo corpo todo. Tem efeito no corpo inteiro. Isso é a psicomotricidade, é a educação física, é o karatê, né? Vai da maneira como esse profissional vai mediar. Mas a psicomotricidade, ela vai trabalhar então nesses 4 pilares, de maneira integral. Aí vai do profissional. Como que eu vou trabalhar isso? Vou trabalhar isso com brincadeiras, maneiras lúdicas, vou trabalhar isso de uma maneira mais institucional, de reabilitação, vou trabalhar isso de uma maneira mais clínica, vou levar um pouquinho mais para a área de treinamento personal. Então, vai muito desse profissional que escolhe como utilizar a psicomotricidade, né? E como o público, o cliente dele, a necessidade também, né? No meu caso, eu escolho educacional porque, para mim, faz muito sentido, né? Do macro para o micro. Então, tudo que vem de fora vai atingir essa criança, no meu caso, que eu trabalho com crianças, né? Então, vai atingir essa criança, e essa criança, ela vai demonstrar isso de maneira coordenação motora grossa, coordenação motora fina, vai refletir isso de maneira afetiva, como que eu tô me sentindo, né? Se eu tô feliz na brincadeira, na situação, tô feliz, se tá ruim, não quero mais brincar, né? Não, meu amiguinho ganhou, eu perdi, que ruim, não quero mais, né? Mas isso não acontece nas nossas aulas, né, Isis? Não, que isso? Então, tem isso, tem a questão social, né? Como que eu vou lidar com isso tudo, né? E tem a questão cognitiva. E assim, quando a gente fala de cognição, na minha percepção, se tratando de educação física ou psicomotricidade, não é apenas como que eu posso pensar nessa brincadeira. Não. É como que eu posso pensar nessa brincadeira e como que eu posso criar, modificar e acrescentar novas dificuldades para essa criança pensar. É um problema de matemática, é algo relacionado à química, fisiologia, emocional. Então, assim, tá tudo integrado.
dentro da psicomotricidade educacional que eu utilizo, né? A maneira como eu utilizo. E a gente também utiliza muito isso lá no Karatê, por exemplo. A gente tem uma corrida que os meninos adoram fazer, que foi que a gente criou, é a corrida maluca. Então, a gente estava até conversando que às vezes a criança ela não quer fazer a corrida correndo. Ele quer ir fazendo cambalhota, quer ir parecendo um siri, um sapinho. Pulando, quer ir se arrastando. E aí a gente criou legal. essa corrida maluca colocando nomes para cada corrida, né? E a gente vai iniciar com a corrida do coelhinho, faz a postura do coelhinho. E, sabe, do sapinho para trabalhar a perninha deles. E é mais ou menos essa linhagem aí também que a gente segue. Vou falar um pouquinho do Shijintai, mas não tem como falar do Shijintai sem falar da psicomotricidade, porque quando a gente vai entender o significado é exatamente a mesma Parece coisa. que é até o mesmo assunto, só que são nomes diferentes. Vamos colocar que é o termo japonês e o termo em português, né, que a gente trouxe para cá. Mas é isso, é entendendo o ser humano como um ser triuno, que não tem como você separar a parte mental da parte física. Não. Para mim chegar à parte técnica que eu quero, primeiro eu tenho que dar à pessoa consciência do que fazer, de como fazer. E não tem como eu fazer uma parte técnica sendo que o meu corpo não está preparado. Então eu preciso primeiro, eu sempre falo assim, no Karatê você começa pela mente, né? Você transforma a mente para a pessoa entender que ela terá dificuldades para chegar naquele corpo desejado ou na resposta muscular desejada para chegar na técnica que se espera. Então o Shijintai nada mais é do que isso. É como a gente enxerga o aprender Karatê e como a gente enxerga o corpo, né? Que é mente, físico e técnica. Então primeiro eu preciso trabalhar a mente para me chegar a um físico, para me desenvolver uma técnica. Então dentro disso daí eu costumo falar o seguinte: quando você se conhece ou quando você conhece como fazer, por que fazer, fica mais fácil desenvolver. Há muitos anos atrás o meu time falou algo que isso nunca mais saiu de mim, que é só a transformação quando há compreensão. Se você não compreende, você não transforma. Então não é o simples fato de reproduzir, vou mostrar dessa forma e dessa forma que tem que ser feito. Não, somos ser pensante. Às vezes daquela forma que eu estou fazendo, pode ser fácil para mim, para o outro não. Mas por que o outro não pode pensar numa forma de fazer? Quando a gente traz para o âmbito da luta, o Karatê ele ensina isso, que para você chegar a um movimento que chamamos de perfeito, você precisa reproduzir várias vezes aquilo, até adquirir uma consciência corporal. Mas não adianta eu ficar fazendo movimento errado, eu vou ficar bom em fazer algo errado. Eu preciso entender primeiro certo. Sim. Então, dentro do que a Sensei Nara estava falando, da corrida maluca, né, que a gente criou, é um método que a gente trabalha, eu dou a opção da criança se conhecer. Né? Se conheça, tipo, eu não quero correr. Tudo bem, vamos fazer uma brincadeira de propósito. A minha brincadeira é de propósito. Vai na corrida de ioiô. O que é corrida de ioiô? O que o ioiô faz? Né? Vai e volta. É isso aí. Você vai e volta. Correndo. Aí os meninos Aí vão lá e fazem. correm. Aí chega aquilo que era para ser competição, já se torna uma brincadeira e todo mundo está cooperando. Aí o pessoal já fala, mas eu gosto da corrida de pulando. Tá, então quem que pula? Coelho. Beleza. Aí eu vejo que um já pula melhor que o outro lá na frente. Fala, então corrida de canguru agora. Vamos melhorar esse salto. A gente sabe o porquê que está trabalhando aquilo. Precisa desenvolver a parte muscular. A gente sabe o porquê. A criança acha que está só brincando. Daqui a pouco nós vamos na corrida de minhoca. Os meninos já deitam no chão, saem se arrastando. E eles acham que estão brincando. Eu sei o motivo pelo qual eu estou fazendo aquilo. Só que eles estão se conhecendo, estão testando os limites. E aí quando eu vou chegar na parte técnica, já está pronto. Eles já sabem que vão conseguir fazer aquilo. Então eu acredito que é a mesma linha, é o mesmo entendimento. Quando você entende que o corpo ele não divide, não é só mental. Às vezes acontece muito disso. A gente teve uma situação que fala assim, como professor, né, como a gente deve aquilo que a gente conhece. Né? Se você tem competência para algo, se você estudou, você deve aquilo a quem você ensina. Já passei por situações de um exame, de estar ali numa situação de avaliar aluno e de repente está um adolescente ali de 15, 16 anos fazendo e eu conheço a pessoa de criança, desde pequeno, vendo ali
o desempenho da pessoa físico, técnico, a evolução. E no dia do exame a pessoa não vai nada bem. Nada bem. E o cara tem que reprovar. Vou ter que reprovar ela porque hoje é o dia do exame. Mas reprovar porque a pessoa naquele dia se saiu mal. Aí você precisa entender, né, os fatores. Sim, vamos lá, o somos emocional. professores e formadores. Exato. Como é que tá? Primeiro, eu já penso assim, né, dentro da minha área aqui, que quem sou eu também, mas o que sou eu? Aham. É um adolescente. Já passou pelo período menstrual? Porque, vamos lá, né, professores têm que entender disso. A gente sabe isso. que há uma queda hormonal, que o Isso. corpo está se preparando para algo que não é competir, que não é lutar. O corpo da mulher está se preparando para outra coisa. Então, se naquele momento a pessoa saiu mal, como que eu devo fazer essa avaliação? Ela é individual para aquele dia ou essa avaliação ela é contínua? Entende como que funciona? Não dá para mim olhar para a pessoa e falar, olha, por conta disso. Não, tem um contexto para trás, tem um... Eu acho que... É igual aquela história, né? A medalha de ouro você não conquista, não é quando você vai no campeonato. É nos seus treinos, é Sim. você indo, é treinando, se esforçando, É na para que evolução você diária. chegue lá e ganhe algo que você realmente merece. Isso. A psicomotricidade, ela não tem essa vertente técnica. Mas como então? Então a criança vai fazer errado do jeito dela e é isso? Acabou? Não, pera lá, não é isso. A psicomotricidade, diferente e muito parecida, ela também entra com esses estímulos, né? Então, o professor, da mesma maneira que você estimula com a corrida maluca ou a corrida do coelhinho, do canguru, tem todo um propósito, né? E me veio aqui também de como, às vezes, quem tá de fora não entende o que a gente está fazendo. Acha que é né? bagunça, que não tem Acha que é bagunça, só um planejamento, Só né? fica brincando, que absurdo. Nossa, mas aquele professor só brinca na aula, mas não entende o porquê. Tô não... pagando pro meu filho brincar, mas tem uma outra percepção, né? E aí, quando a gente fala dentro da psicomotricidade, você trazendo o exemplo dessa aluna, poxa, ela tá passando por uma mudança fisiológica. Sim. Não cabe a ela ter autocontrole, não é porque ela não quer, porque não tem como mesmo. É desculpa? Não é desculpa. Como que eu vou analisar uma pessoa que tá passando por uma mudança naquele momento? Um exemplo meu, como que eu vou pegar uma criança, por exemplo, de 9 anos de idade, que teoricamente já teria que estar começando a entrar na especialização ali do movimento, que é fazendo um movimento com uma suposta excelência, uma execução e tudo mais. Como que isso pode acontecer, sendo que essa criança não foi estimulada lá atrás? Se ela não foi estimulada, ela não vai fazer nos 9 anos e não vai fazer futuramente. Existe uma fase para cada coisa. Isso, e a gente tá ali, então ela passou dos 9 anos, entrou na adolescência, não pode aprender mais. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ela pode se aprender, só que ela vai aprender de acordo com O cada... tempo vai ser diferente, Exatamente, a gente vai agregando isso, vai estimulando isso. E tem uma questão, um termo na educação física que eu gosto muito, que se chama cultura corporal. O que esse corpo já vivenciou e traz para mim hoje? Um exemplo, essa aluna sua que você falou dessa mudança fisiológica, poxa, o que ela já vivenciou hoje, lá atrás, desde que ela entrou aqui no instituto, e agora que ela está nesse processo de mudança fisiológica. E aí? Valoriza ou não valoriza? Ela é uma pessoa ou ela é um objeto? Sabe? Eu trago muito Forte isso isso, hein? assim, sabe? Porque eu vejo muito... Por isso que eu trouxe a psicomotricidade. Pô, é isso, é filha, trazer sentido, precisa ser sentido. E eu vejo muito isso com vocês no Instituto, muito vem isso de vocês, assim. E, sinceramente, tem essa necessidade, sabe, assim, dessa percepção profissional nossa, com os adultos, os pais, as famílias. Enfim, gente, é isso. Dentro desse campo, também a gente vê que tem muito dos fatores... dos traços, às vezes, que a criança traz dos pais, da vivência, dos Isso. ambientes. O próprio ambiente molda a pessoa. Uhum. Então, às vezes, a gente está esperando que a criança tenha ali uma resposta técnica ou uma resposta muscular. Mas aonde que ela foi inserida? Quais foram as vivências? De que momento? A gente fala... Vou falar da minha filha, né? Que tem 4 anos. Às vezes, as pessoas vão comprar e falam, nossa, mas... ela é menor, parece que ela já faz e melhor, meu filho está aqui há tanto tempo, mas espera aí, desde a barriga da Nara ela já estava lá fazendo.
os nomes, a criança, quando ela está sendo gerada dentro da barriga, já é um ser vivo. As partes que já estão desenvolvidas, como audição, tudo já está captando ali ó, os nomes. A Elisa, quando ela aprendeu a falar, ela já contava em japonês e tudo, são vivências de antes. Então, a gente também não pode fazer o comparativo de um com o outro. Você faz comparativo é de você com você mesmo. Como eu era ontem, como que eu estou hoje. Sim. É mais ou menos por aí. Sim. Eu vejo uma falha mesmo, assim, talvez em alguns momentos proposital, às vezes não. Dos adultos da família projetar na criança o que eles eram ou que eles gostariam que fosse. Nossa, isso acontece demais. É muito complicado. Como que eu vou... Por exemplo, eu não sou mãe, mas eu tive uma vivência de roça. Eu cresci em chácara, vivi em chácara, brinquei em chácara, barro. Meu avô tinha uma olaria, era brincando de tudo que você pensar em terra, chão, fazenda, gado. Aquilo tudo era a gente. Eu tive uma excelente infância. Minha irmã, por exemplo, que a nossa diferença é de 13 anos. Minha irmã, ela não pegou essa vivência. Não porque minha mãe não quis, mas porque, de fato, mudou. Mudamos para a cidade, foi um outro contexto. E como que a gente conseguiu fazer isso? Trazendo e adaptando as brincadeiras lá de trás para a rua. Então, não tem fazenda, não tem barro, não tem gado. Vai ser na rua assim, pega o papelão, pega lá o saco, pega não sei o quê, vai brincar de terra, jogar uma na outra. Então, assim, é esse tipo de estímulo. E rolou, e deu certo. E a gente fica olhando hoje em dia, eu como professora, me parte o coração, muitas famílias limitarem as crianças e projetarem isso que você acabou de falar, Damião. Então, assim, como que uma criança, o filho do vizinho faz e o irmão não faz? Como que eu na cidade, eu tinha 9 anos, eu fazia e você não faz, meu filho? Como? E esse é um dos motivos também que lá no Instituto a gente pede que os pais não fiquem assistindo, sentado em volta do tatame, até para que eles não fiquem vendo toda a aula. Eles podem ver, claro, mas se eles estiverem ali em cima durante todas as aulas e nunca deixar a criança ali um momento dela, só dela, ele nunca vai ver essa evolução da criança. Ele sempre vai achar que a criança está sempre do mesmo jeito, mas quem sabe se a criança está evoluindo ou não é o professor. Eles não têm o mesmo entendimento que a gente, eles não têm a mesma... como que eu posso dizer? Eles não sabem... Na maioria das vezes eles não têm as vivências que a gente tem, exatamente. Não tem a qualificação, a profissionalização. Sim. A gente tem as formas e os mecanismos de estudar essa avaliação. Eu falo o seguinte, é uma das poucas escolas, né, que não permite que os pais fiquem em volta assistindo, porque a nossa escola, ela foi totalmente projetada para o âmbito de escola. A nossa sala de aula ela é toda aberta e de qualquer ponto da escola é possível enxergar a principal sala de aula, que é o tatame. Nossa, isso é muito legal. Não, é demais, foi feita para isso. Só que a gente tem uma sala de espera, portas de vidro, que é possível, porém, quando eu vejo que o pai está excedendo, tipo, o fator que tá atrapalhando a aula, porque às vezes para ele, na cabeça dele, não é porque eu quero ficar perto do meu filho, que é para ver, se der alguma dificuldade eu tô aqui para ajudar. Isso vai tirar a autoridade do professor. Tira, a gente como professor, a gente tem que construir elos de confiança e de autoridade, ainda mais a gente que trabalha com arte marcial. Eu vou dar à criança momentos de dificuldade, e é como você mesmo falou no início. Sim. Às vezes acontece alguma situação da aula que é um conflito que está tendo, vai beber água, um esbarrou no outro, vai começar um conflito, ótimo, deixa lá, deixa. Eu quero ver como que eles vão resolver. Não vai deixar. Isso. É porque os pais desenrolar. E os pais, não tô julgando, não tô culpando eles, não tô falando assim, os filhos estão. Não, é proteção. O pai quer proteger. Eu percebo uma hiperproteção. É instinto materno e paterno. Poxa, tá botando a mão no meu filho, na minha cria, pera lá, né? Mas o seu filho e a sua filha não vão ficar com você o resto da vida. Eles vão crescer, eles vão para outros ambientes sociais e é necessário isso. É necessário lidar. E o professor, igual você estava falando, Damião, o professor, ele está ali porque ele tem essa formação. Ele vai trazer ali didáticas que o pai e a mãe não tem essa não tem faculdade de pai e mãe. Não tem licenciatura de pai e mãe, sabe? Mal é um livro ou outro, né? Então, assim, mas nós professores estamos aqui para ajudar. E eu fico tão feliz, eu não sei se acontece com vocês, mas quando chegou até mim, na Movimentário, falando bem assim, olha, meu filho ou minha filha tem assim, assado, essa limitação, eu vejo essa dificuldade e tudo mais.
E eu acho melhor, eu não consigo ajudar, acho melhor um profissional ajudar. Gente, isso enche tanto o coração. Não é bom? Porque você fala, poxa, foi lá, procurou a minha profissão, e dentre várias, ela escolheu eu, Movimentar e Psicomotricidade, ou eu, Instituto Ikigai. Ela veio, ou eu fui até ela, no caso eu vou a domicílio, né? Uhum. Ela veio ou fui até ela. Poxa, deu certo, rolou, confiança, bum. Mãe, pai, tô aqui para somar. Eu não tô aqui para tirar o seu lugar. Não estou aqui para falar que você está fazendo errado e eu estou fazendo certo, ou vice-versa. É você com a sua autoridade de pai e mãe, no ambiente onde cabe você ter essa autoridade e precisa, necessária para a formação do seu filho, porque ele vai crescer. Assim como há ambientes e situações que cabe a eu, professora, professores, com o seu aluno, com o seu filho. Porque a gente tem que entender esses lugares. E aí, linkando outra coisa, que eu vejo que é difícil isso para os adultos, às vezes, diferenciar pelo instinto. Ou, às vezes, pelo ego. Isso também pega muito, assim, algumas famílias, né? E tem família que é parceira, que, nossa, te leva, Só confia no seu trabalho. Porque às isso vezes eu mesmo. percebo assim, né? Como ser humano, às vezes a gente carrega traumas. Exato. A gente carrega experiências. Eu falo como professor, porque eu entendo, eu vivencio com vários alunos, com várias famílias, e eu entendo mesmo. E como pai, eu também tenho meus traumas de criança que às vezes eu fico com medo da minha filha passar. Uhum. Só que vamos lá. Eu não posso ser crença limitante na vida da minha filha. Eu não posso ser a pessoa que vai limitá-la a ter experiências e que não vai acontecer com ela. Aconteceu comigo, não vai acontecer com ela. E às vezes a gente percebe a hiperproteção. E lá no instituto, a gente realmente não deixa. Não é que eu não posso assistir, não posso acompanhar. Não, você pode acompanhar, você pode ficar dentro da escola, mas você assiste da sala de espera. E às vezes tem pai que não respeita, quer sentar no tatame, quer ficar filmando. E aí não. E aí não, porque pode não atrapalhar o filho dele, ou ele achar que não atrapalha, mas atrapalha as outras crianças. E eu, como professor, eu, como detentor do meu conhecimento, eu não posso permitir que o pai interfira nos aspectos psicológicos e nos aspectos de aprendizagem dos meus alunos. No ambiente educacional. Isso, então naquele momento, naquele local, a gente pede que o pai aguarde. Aí quando que eu vou poder ver isso? Olha, vai ter o dia dos pais, vai ter dia da mãe, vai ter uma graduação, vai ter uma aula em família, vai ter uma aula aberta. Nesse dia você pode acompanhar e ver a evolução do seu filho de todas as maneiras que você puder. Sim. Físicas, mental, isso vai acontecer. Mas quando o pai está ali muito perto, só não rola. Eu sempre coloco para eles assim, quando você ia para a escola, seu pai ia junto? Ele entrava dentro da escola e ficava lá na sala de aula te assistindo fazer atividades? Quando você ia fazer prova, ele ficava lá com o celular filmando para ver se estava bonitinho ou não? Eu acho que os professores sabem o porquê que não pode. Preservar aspectos psicológicos. Você não pode expor a criança a uma situação que vai fazer com que o aprendizado dela seja comprometido. Isso. Então a gente tenta preservar isso. Então, assim, alguns pais não entendem, preferem levar para outras escolas onde eles podem acompanhar, ficar em cima. Eu entendo, eu respeito, mas é a nossa forma de trabalho. Lá a gente não aceita que os pais assistam de dentro da sala de aula, pode assistir de fora. E qualquer ponto, para quem conhece o Instituto, da onde a gente vai do Instituto, é possível ver a sala de aula, ver o tatame. Mas a gente não aceita que fique em volta. E tem dado certo. A gente tem crianças incríveis com desenvolvimento. Às vezes que até eu que sou professor, então ali eu fico assustado. Gente, como que pode ter em tão pouco tempo evoluído tanto? E Então, o mais ou menos por comportamento, aí. aquela questão do comportamento também muda muito, né? De quando tá com o pai, quando tá com a mãe, Sim, quando tá se com os muda, avós. se muda. O ambiente favorece isso. Eu falo porque eu passo por isso, né? A criança, é incrível, quando a mãe ou o pai estão assistindo a minha aula, é um comportamento. Exatamente. Quando o pai ou a mãe não estão na aula, é outro comportamento. E eu gosto de ver essa mudança. Ela é incrível, porque você consegue ver a criança em dois contextos, assim. Porque como eu atendo, né, uma criança por vez, então dá para eu sentir muito essa criança, sentir muito essa família. E a gente falando, né, as famílias que acolhem, que acreditam no nosso trabalho, entendem o porquê de cada movimento que a gente faz, seja na Movimentar, seja no Instituto Ikigai, a gente vê que essas famílias, elas compreendem e abraçam a causa e o quanto que nós, professores, temos o poder, nós temos o poder de influenciar
essas famílias, positivamente ou não, Sim. né? Então, assim, nós escolhemos positivamente, a gente soa muito pra isso, né? Diga-se de passagem, pra deixar uma questão Já positiva. escutei já algumas vezes, né? Eu trabalho com todos os públicos, né? Uhum. Antes eu podia falar que eu trabalho com crianças a partir dos 3 anos, mas eu também estou atendendo no contexto escolar. Eu tenho crianças de 1 ano e meio. Ah, E então você a sabe gente- muito bem. a gente trabalha junto. Então, assim, o pessoal romantiza muito. Fala, escolheu trabalhar com criança porque é mais fácil. Subestima, super. que fofinho. Ah, é só criança nem fala. Ah, é bem mais fácil. Gente, não é bem mais fácil, não. Olha, você tem que estudar muito, você tem que ter uma paciência acima do normal, você realmente tem que ter propósito. Você tem que saber exatamente o que está falando lá. Sim. Eu tenho crianças de 1 ano e meio a pessoas com 55, 56 anos de idade. Não existe nenhum público mais difícil do que as crianças pequenas, abaixo de 7 anos. É realmente desafiador. É desafiador porque algumas nem conseguem se expressar. Eles não conseguem no dia mal ou naquela situação que realmente não está bem, eles não conseguem se expressar. O professor tem que sentir para poder ajudar. Então, não é para qualquer um, não é qualquer situação que favorece isso. Então, eu particularmente acho bem mais desafiador. Com certeza. O público infantil, eu costumo falar na Movimentare que os pequenininhos, eles só acabaram de chegar, gente, no mundo. Não fala, não sabe comer sozinho. Ele vai aprendendo, é uma pessoa que vai surgindo, crescendo, e você vai ensinando e tudo mais. Você pai, você mãe, você professor. E quando chega para nós, seja nos nossos espaços, seja nas escolas, a gente vê que essas crianças, elas estão de fato aprendendo e elas não sabem. Não é porque elas não querem, é porque elas não sabem mesmo. Tá aprendendo. Elas acabaram de chegar. Como que é uma Exatamente. criança de 1 ano, vou virar para ela e falar assim, para de chorar. Ela não sabe nem que é o pare, nem que é o chorar, gente. Assim, eu tô falando isso, mas é verdade. É a forma que ela se expressa, ela quer dizer algo. Isso, ela quer dizer algo, seja uma dor grande, uma dor pequena, seja alguma raiva. Então, assim, a criança, cada público tem sua demanda. E eu acredito muito nesse poder do professor de influenciar, de agregar, de somar. E eu vejo que a gente tenta fazer muito isso, assim, sabe? Nos nossos trabalhos, nos nossos oceaninhos, né? Assim, cada um nadando, mas junto ao mesmo tempo, né? Pra somar. É isso. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito a sua presença, Isis. Obrigada. Foi muito bom a gente ter assunto aqui pro resto do ano. Quem sabe uma Mas, segunda oportunidade, por que não? exatamente. Acho que que a gente legal. tem assunto aqui para mais alguns podcasts, para mais alguns episódios. Sim, Que então já legal. fica o convite aí em aberto, tá bom? Obrigada. E é isso, pessoal. Se você gostou, deixa seu like, escreve um comentário bem legal. E se você não gostou, faz a mesma coisa dos outros vídeos, tá bom? Vai lá, assiste os antigos ou espera o próximo. Quem sabe você não gosta. Os.